Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, eu repito a vocês aquela saudação que era comum a meu pai São Francisco dirigir a todos que ele encontrava no caminho. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Verdadeiramente, quando a gente lê os escritos de São Francisco de Assis, a gente considera como seria bom a gente ter sido contemporâneo deste grande santinho de Assis. Que grande modelo para nós, o pequenino São Francisco de Assis. Por exemplo, está na tradição dos historiadores franciscanos as profundas reflexões de São Francisco a respeito da Santíssima Virgem Maria. São Francisco viveria se perguntando o que seria a extensão do amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo teriam devotado à Santíssima Virgem Maria e qual será agora, lá no céu, na eternidade, a extensão do amor que a Santíssima Trindade devota a esta Santa Senhora, lá na glória dos céus. E assim São Francisco ficava pensando e pensando e pensando. E olha aqui, observe o que ele nos deixou escrito como instrumento, num testamento escrito por ele. Está aqui neste livro, Itinerário Franciscano, da editora franciscana, trechinho número 78. São Francisco escreveu assim, observe só, observe. Ele escreveu: ordeno a todos os irmãos, quem quer que seja, os atuais e aos que vierem depois, que honrem a Santíssima Virgem Maria e a glorifiquem sempre, de todo jeito, de toda maneira possível. Quero que todos os meus seguidores tenham pela Santíssima Virgem Maria uma grande devoção e veneração. E mais, quero ainda que todos sejam fiéis servos desta Santa Senhora. É Itinerário Franciscano, trechinho número 78. Grande São Francisco, não é verdade? Grande São Francisco. Grande devoto de Nossa Senhora. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. Esta é a esplendorosa sacristia da Igreja de Nossa Senhora das Neves, de Olinda, executada em madeira e mármore colorido. Ao visitar Olinda, não perca a oportunidade de conhecer essa extraordinária joia da arte sacra. Mas como eu vinha dizendo, como foi originalmente ardorosa a fiel devoção de São Francisco de Assis a Nossa Senhora. São Francisco era e continua sendo, através do que ele escreveu, um missionário insistente da devoção à Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora. E ele até expressou o desejo, como nós vimos no trechinho que nós lemos. A bem da verdade, São Francisco queria que não só os seus frades, mas também todo o povo de Deus fosse como ele, devoto ardoroso da Senhora e missionários da Santa Senhora. Contudo, dentro da nossa modernidade, esse é um fervor que a gente vê que escandalosamente está diminuindo. E olha que diminuindo bastante. E veja hoje, por exemplo, como uma grande multidão de fiéis está abandonando a recitação do Santo Terço diário. E, no entanto, esse ato de piedade foi uma das exortações das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Lá pediu diversas vezes em Fátima, rezai o terço. Diversas vezes, quer dizer, em todas as aparições que se procederam em Fátima, em cada uma delas, a Mãe do Senhor recomendou a recitação do Santo Terço. Nossa Senhora sempre disse, rezai o terço todos os dias. Um pedido de mãe que vem sendo esquecido e que é importantíssimo ser sempre lembrado por toda a cristandade do meu Brasil. Deus permita que os nossos anjos da guarda nos recordem sempre do pedido de Nossa Senhora. Rezai o terço todos os dias. E nós sabemos que foram 6 as aparições de Fátima na Cova da Iria. Agora veja bem, este livro, O Segredo de Fátima, edições Loyola.
Nós vamos ver aqui, nesse livro, sobre a primeira aparição, que se deu em 13 de maio de 1917. A irmã Lúcia de Fátima, quem escreve, ela mesma é autora. Observe o que ela diz. Nossa Senhora diz assim: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Rezar o terço para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra. 13 de maio de 1917. Você percebeu? Nossa Senhora acentua a intenção da oração. Não é? Rezai o terço para que haja paz no mundo. Aqui entendemos que esse não é um pedido feito só para Portugal. Nossa Senhora usa Fátima em Portugal apenas como referência. Nossa Senhora estava e permanece até hoje preocupada com o mundo inteiro, com todas as nações. Esse foi o pedido. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz do mundo. Não era a paz de Portugal, a paz do mundo. Agora pergunto para você que está me vendo e ouvindo, que é cristão católico, será que no momento presente, neste terceiro milênio que já avança, nós não precisamos mais nos preocupar para alcançarmos a paz do mundo? Porventura, olhando o panorama político, social, econômico de todas as nações juntas, nós podemos dizer que está tudo bem? Será? Será que nós não vemos nenhum perigo que de repente surgir um conflito internacional? Porventura, as ogivas nucleares instaladas em diversos lugares do mundo inteiro, em todos os territórios do planeta, se não estão em silêncio, mas agressivamente nos anunciando um alerta de perigo? Será que a paz no mundo existe de verdade? Uma nação apontando seus mísseis nucleares uma contra a outra? Porventura isto é promessa de paz ou sinal de paz? E vendo e observando o espírito beligerante e atrevido de muitas nações que são hoje fortes potências nucleares, olha a guerra do Iraque. Não se põe em evidência que há o perigo de um conflito universal sempre permanecendo possível e que, olhe, fatalmente um dia irá acontecer. Não está aí as ogivas nucleares instaladas e mísseis prontos para serem lançados? É só disparar um botão. Irmãos, nós não podemos viver por aí como anestesiados, achando que está tudo bem, estamos em paz. E Nossa Senhora continua dizendo, rezem o terço, olha, rezem o terço para que haja paz no mundo. Mas parece que muitos do povo de Deus ficaram surdos. Muitos hoje já não rezam mais o seu terço todos os dias. E o que dizer dos novos países do Oriente, que por surpresa nossa também estão se armando, não é? Com o mesmo poder de fogo nuclear. E nós então não precisamos mais rezar o terço pela paz do mundo, suplicando a paz? Irmãos, nós estamos precisando refletir muito sobre as aparições de Fátima. Que o seu pedido de mãe permaneça sempre no meio de nós. É um pedido de mãe, irmão. Mãe do Senhor, rezem o terço todos os dias para que haja a paz no mundo inteiro. Agora eu pergunto, será que pelo menos nós, brasileiros, estamos rezando o nosso terço para alcançarmos a paz para o nosso Brasil? Para o nosso Brasil. Será que nós estamos... Olha aqui o meu tercinho. Eu trouxe de Medjugorje. Tercinho feito com contas verde e amarelas. Quem fabrica terços do Brasil deveria fabricar terços assim, ó, as cores nacionais. Tercinhos verde e amarelos. É um simbolismo que evoca uma boa lembrança, não evoca? Um terço verde e amarelo. Nesse meu tercinho de Nossa Senhora estão as cores do meu Brasil, do nosso Brasil. Mas uma coisa eu digo, se todos nós cristãos do Brasil inteiro nos unirmos a assumirmos o compromisso de recitarmos as nossas orações todos os dias, Nossa Senhora irá mandar seus anjos para exorcizar
todos os males que estão querendo envolver o nosso Brasil na hora presente. É promessa de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: onde o meu terço estiver sendo rezado todos os dias, o diabo ali não estará. Sinceramente, eu confio nessa promessa da Mãe do Senhor. Onde o meu terço estiver sendo rezado todos os dias, o diabo ali não estará. Você que está me vendo e ouvindo e é devoto de Nossa Senhora, você que é devoto da Mãe Senhora, você compreende? Tercinho brasileiro. Tercinho brasileiro e o diabo vai-se embora. Mas nós estávamos vendo aqui alguns textos da história de Fátima que nos conscientizam sobre a seriedade das mensagens de Nossa Senhora. Veja este outro exemplo. Lembre-se do livro, hein? Segredo de Fátima. Vejamos a aparição de Nossa Senhora em 13 de junho de 1917. Está aqui escrito pela irmã Lúcia. Ela escreve: Nossa Senhora nos fez ver a seguinte visão. Nossa Senhora trazia na mão direita um coração todo cercado de espinhos e nos fez entender que aquela era a imagem do seu coração ultrajado pelos pecados que a ofendiam como mãe da igreja. E ela, com seu coração ferido, estava pedindo o nosso amor de filhos como reparação. E olha que aqui nós podemos questionar: será que ainda hoje se torna necessário desagravarmos o coração da Mãe do Senhor? Será? É evidente que ao mostrar seu coração imaculado cercado de espinhos, é um simbólico, né? Nossa Senhora está mostrando pelo símbolo que o seu amor de mãe está ferido. O coração rodeado de espinhos é simbólico. Agora, com este entendimento, arrefecimento entre os fiéis a respeito da devoção, do amor a Nossa Senhora, será que nós estamos nos esforçando no caminho? Será que não compete a cada um de nós tentarmos reacender essa chama de amor que está se apagando? Não é verdade que se ainda há um pequeno lume entre as cinzas, se a gente assopra, o fogo se acende? Esta é a grande esperança. Você que está me vendo e é devoto de Nossa Senhora. Será que nos dias de hoje nós não precisamos mais incentivar aqueles a que a gente ama e nos compete incentivar a que conosco passem a desagravar o coração da Mãe do Senhor que está ofendido? O símbolo está no coração cercado de espinhos. É símbolo. Está aqui no livro da mensagem de Fátima. A irmã Nilda de Fátima registrou, escreveu. Você quer ver? Foi um pouquinho mais adiante, na aparição de 13 de setembro de 1917. A irmã Lúcia escreve assim: há pecados na humanidade que estão ofendendo. Há pecados na humanidade que estão ofendendo o meu coração de mãe. Eu pergunto para você, o que será que quer dizer isto? Pense nisso. Está aqui no livro da mensagem de Fátima. Nossa Senhora disse bem claro: há pecados na humanidade que estão ofendendo os meus sentimentos de mãe. Mas eu vou deixar para comentar os pecados que estão ofendendo Nossa Senhora para uma outra oportunidade. Os pecados estão escritos aqui, no Segredo de Fátima. Quando você ler esse livro, você vai ver. Mas por ora, eu quero trazer aqui uma lembrança do esquecimento que está acontecendo por muitas pessoas a respeito de Nossa Senhora. Observe este exemplo. Há muitas comunidades e muitas famílias modernas de hoje que acham ridículo esse negócio de rezar o terço todos os dias. Isso é ridículo. E já não estão mais dando atenção aos pedidos que a Mãe do Senhor suplicou às igrejas de todas as nações: rezai o terço todos os dias. E, no entanto, foram pedidos fortes e súplicas que Nossa Senhora fez nas suas 6 aparições lá na Cova da Iria, em Portugal. E há muitos outros esquecimentos e omissões. E eu vejo pelas gerações jovens de hoje. Quantas vezes pregando retiro ou falando para auditórios de 40 anos para cá, eu descubro que a maioria deles
nunca nem ouviu dizer sobre a história de Fátima. Não houve quem anunciou, né? Eles dizem, nós nunca ouvimos falar com detalhes sobre a história de Fátima e nem sobre as promessas de Fátima. Eles sabem que existe esse título de Nossa Senhora de Fátima, porém não conhecem o conteúdo dos fatos, nem sabem nada sobre as promessas de Nossa Senhora feitas à irmã Lúcia de Fátima, que morreu recentemente. Certo, irmãos, que nós temos a Bíblia, não há dúvida nenhuma. Todas as revelações concernentes à doutrina da fé estão aqui, é a palavra revelada, portanto é óbvio, eu concordo como padre, a Bíblia basta. Mas Fátima é um acontecimento extra-bíblico que a própria igreja oficialmente reconheceu. A missa própria, a liturgia, dia de festa. E até bem recentemente, pelo Papa Bento XVI, o nosso querido cardeal Ratzinger, foram os acontecimentos de Fátima anunciados para o mundo inteiro, pode ler o Observatório Romano, como sendo uma mensagem profética que está gritando para a igreja do terceiro milênio, um grito de conversão. Você pode observar como o Papa Bento XVI afirma isso, é um documento, está no dossiê do segredo de Fátima. Eu puxei esse documento pelo site do Vaticano, portanto é um documento arquivado nos arquivos da Santa Sé. Sabe o que é? Trata-se da carta da irmã Lúcia de Fátima, que ficou arquivada no Vaticano, passou pelo pontificado de 5 papas, Pio XII, João XXIII, Papa Paulo VI, João Paulo I e o nosso João Paulo II recentemente. Uma carta que foi Nossa Senhora que escreveu, que ditou a irmã Lúcia, e ficou em silêncio, por 83 anos. E só agora, no fim do segundo milênio e oportunamente no começo do terceiro milênio, é que esta carta que Nossa Senhora escreveu através da irmã Lúcia foi aberta. E aberta publicamente. Né? Aconteceu que o Papa João Paulo II, que foi quem se identificou com o Papa que está registrado no segredo, que está revelado na carta, que se decidiu pôr a público esta carta há 83 anos guardada no Vaticano. De fato, João Paulo II é o Papa do segredo de Fátima. Quem lê o segredo vai ver que é. E olhe que este segredo de Fátima é também, na atualidade, um grande segredo desconhecido. O segredo de Fátima da carta é atualmente um grande desconhecido. Por exemplo, você que está me vendo e escutando, você conhece o segredo de Fátima, da carta da Lúcia, que está escrita pela irmã Lúcia ao Papa e que foi aberta e lida oficialmente, não muito distante não, 13 de maio de 2000. Você conhece? E foi lida em Fátima no dia em que o Papa beatificou os 2 videntes crianças, a Jacinta e o Francisco. Foi tão pouco o que se falou da importância dessa carta como mensagem vinda de Nossa Senhora, que depois de 6 anos, esta carta do segredo de Nossa Senhora já caiu no esquecimento. Que pena, que pena. E olhe que você mesmo está me vendo e ouvindo, pode investigar para ver se não é verdade. Eu investigo em todas as assembleias em que eu prego. Quase sempre eu pergunto sobre o segredo de Fátima. E a resposta é que quase ninguém sabe. Não é estranho essa total ignorância do segredo que Nossa Senhora propôs à humanidade, revelado em Fátima? Para mim, este abandono da divulgação do segredo de Fátima tem a conotação de um esquecimento de Nossa Senhora. Tem essa conotação. Acontece como eu disse, os que ignoram esses fatos dizem assim, nós nunca ouvimos dizer, ninguém falar sobre isso. Aí é que, como padre, eu me sinto culpado pela omissão. Então eu me lembro, outra vez, daquele jovem etíope que eu citei outro dia aqui na Bíblia, que querendo aprender as coisas de Deus, mas não encontrando alguém que lhe ensinasse, se queixou, dizendo, mas vamos ver aqui na Bíblia. É semelhante, eu superponho estas imagens para a época de agora. Atos 8, versículos 30 a 31.
o etíope disse assim: como eu posso entender das coisas de Deus se eu ainda não encontrei ninguém que me explique? É Atos 8, versículos 30 a 31. Mas fica difícil, não é? Futuramente eu voltaria a falar com vocês sobre Fátima, sobre o segredo de Fátima, mas por hora fica aí o endereço para você acessar o site do Vaticano. Anote, é importante. É o seguinte, está aí na tela da sua TV, www.vatican.va. Eu repito, www.vatican.va. Na página inicial do site há um sistema de busca. Você escreve Segredo de Fátima e clica na palavra busca e vai encontrar a carta com o texto do Segredo de Fátima e todos os outros documentos referentes ao segredo. O documento contém 27 páginas, muito bem explicado e documentado. Então é só copiar. E você pode crer, eu prometo que de quando em quando eu vou continuar aqui falando de Fátima nos meus programas. Mas eu confesso a você, por enquanto, que como padre, eu me sinto culpado por ter constatado que há uma multidão de fiéis que ainda não sabem coisíssima alguma sobre o segredo de Fátima, nem sobre os pedidos de Nossa Senhora em Fátima, e nem sabem sobre as grandes promessas que Nossa Senhora fez para quem praticar a devoção dos 5 sábados, a devoção das comunhões reparadoras, dos 5 primeiros sábados, de 5 meses seguidos. E eu, como padre, como eu disse, me sinto culpado. É uma questão de honrar Nossa Senhora, divulgando esta grande comunicação do céu que a Mãe do Senhor fez na Cova da Iria, em Fátima. E é aqui que eu acho que esta omissão tem conotação de esquecimento. E esse esquecimento dá tristeza na gente. Eu, como padre, me sinto no dever de honrar a Mãe do Senhor. E eu até faço plágio daquele trechinho da Escritura, Atos 8, 30 a 31, que eu li agora há pouco, e olhando para todos aqueles que até hoje ignoram o segredo de Fátima, eu os enxergo, escuto dizendo assim, como poderíamos nós saber do segredo de Fátima? E pelas promessas de Nossa Senhora, por ela anunciadas em Fátima, se até hoje não encontramos alguém que nos tenha ensinado que estas promessas existem? Pois é, e eu fico pensando, nesses tempos presentes, como é urgente divulgar não só o segredo de Fátima, mas, de modo especial, divulgarmos a Maria da Bíblia que está aqui, a Nossa Senhora Bíblica. Mas como é urgente divulgarmos esta Maria que está aqui na Palavra do Senhor? Pois é, na hora presente, irmãos, a Mãe do Senhor é a esperança da igreja. Digo para você que está me vendo e ouvindo, que é católico cristão, a Mãe do Senhor é a esperança da igreja. Maria. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.